Olá, minha querida, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do Detox da Tentante. Nessa aula de hoje, eu quero te ensinar tudo sobre a relação do detox com os diagnósticos. Nós vamos separar os diagnósticos por grupos. O grupo que a gente vai falar aqui hoje é o grupo da predominância de estrogênio. Quem tem predominância de estrogênio vai ter os seguintes diagnósticos: endometriose, pólipo, mioma, adenomiose e também a SOP. Todos esses diagnósticos têm como raiz, têm como causa base a predominância de estrogênio. E o que o estrogênio tem relação com o detox? Bem, o estrogênio, ele é um hormônio produzido lá nos nossos ovários. Além da produção lá nos nossos ovários do estrogênio, esse estrogênio também pode vir do ambiente e também das suas bactérias intestinais. Fica nesse vídeo que eu quero te explicar como. Todas as toxinas ambientais, fitalatos, parabenos, plástico e etc., que a gente sempre comenta aqui com vocês, são xenoestrógenos. O que é um xenoestrógeno? É uma toxina que imita a ação do hormônio do estrogênio. Então, quando você usa uma maquiagem, quando você usa um esmalte, quando você usa um desodorante, quando você passa um creme cheiroso na pele, quando você toma água na garrafinha plástica, você está contaminando o seu corpo com xenoestrógenos. Esses produtos vão imitar a ação do estrogênio no seu corpo, aumentando a predominância de estrogênio. E aí, se seu corpo não detoxifica corretamente, ele vai cada vez mais acumulando esses xenoestrógenos e aumentando essa predominância de estrogênio, o que piora a condição das doenças. Por isso que os focos de endometriose eles se espalham mais, crescem novos miomas, dá aquela adenomiose difusa, a SOP piora, cresce sempre o pólipo, você vai lá, tira o pólipo volta. Por quê? Porque você não tratou a causa raiz, que é a predominância de estrogênio. Então, passo número 1, tirar esses contaminantes, evitar o contato com esses xenoestrógenos. Passo número 2, o seu fígado, ele consegue provocar, o seu fígado consegue equilibrar o excesso de estrogênio. Como que ele faz isso? Ele detecta no seu corpo que você está com a predominância de estrogênio, ele vai lá, capta esse estrogênio e joga para fora, lá para o intestino, para sair no cocô. Se o seu fígado estiver muito inflamado, intoxicado, ou se você não estiver consumindo todos os alimentos que são importantes para esse processo de detoxificação, o que vai acontecer? Você não vai equilibrar os seus hormônios. Você vai continuar tendo a predominância de estrogênio. Você não está tratando do seu diagnóstico. Por isso que o detox é o primeiro passo para quem tem esse conjunto aqui de diagnósticos, ou se você tem um ou mais de um, é tratar essa predominância de estrogênio, retirar os contaminantes e aumentar o processo de detoxificação. Aí eu acabei de falar que esse excesso de estrogênio então vai para o intestino e sai na forma do cocô. Se o seu intestino é preso, tem um síndrome do intestino irritável, você tem muito fungo, candidíase de repetição, infecção de urina de repetição, você tem um desbalanço nessas bactérias intestinais. E essas bactérias intestinais, elas vão fazer o quê? Em vez de jogar para fora o excesso de estrogênio, elas vão fazer com que o seu corpo reabsorva esse estrogênio. Então, todo aquele trabalho que o seu fígado fez de captar, de detoxificar, de jogar para o intestino para sair no cocô, com essa disbiose intestinal, vai acontecer uma reabsorção desse estrogênio para a sua corrente sanguínea, o que volta lá a ter a predominância de estrogênio, e isso vira um círculo vicioso. Ou seja, você só vai piorando e você... Meu Deus, eu não estou conseguindo engravidar, eu não sei mais o que eu faço, o que eu tomo e tal, e etc. Então, o que você tem que fazer se você tem alguns desses diagnósticos ou mais de um diagnóstico? Fazer o processo de detoxificação, por isso que você está aqui no nosso desafio do Detox Atentante, e também melhorar a parte intestinal.
Lá dentro do programa Conceber, nós temos todas as etapas bem definidas. Lá a gente faz o protocolo de detoxificação de 30 dias. Lá, depois que a gente passa pelo processo de detoxificação, a gente segue para o protocolo de equilíbrio do intestino, de modulação desse intestino. Depois a gente vai para a biogênese mitocondrial, que vai ajudar aí no equilíbrio dos hormônios também, tá certo? Então, lá dentro do programa Conceber, nós temos todas as etapas. E os pilares da fertilidade também vão ajudar, vão contribuir para que esse equilíbrio do estrogênio ele se estabeleça. Então, quando você tem um sono de qualidade, quando você faz atividade física, quando você tem um controle dos níveis do estresse, da ansiedade, você também ajuda a controlar melhor esse equilíbrio hormonal, você favorece esse equilíbrio hormonal, você reduz essa predominância de estrogênio, você aumenta a produção de progesterona, que é o hormônio da gestação, progesterona, progestação. Então, além da detoxificação, de todo o pilar de nutrição que envolve intestino, biogênese mitocondrial, a gente tem que praticar também os outros pilares para a gente alcançar esse equilíbrio hormonal. E aí você, então, redefinir essas doenças no seu corpo, né? Redimir essas doenças. A gente não tem cura da endometriose, do mioma, eles podem aparecer, eles podem voltar, mas você tem como ter a remissão dessas doenças, deixa ela lá quietinha, paradinha, reduzir foco de endometriose, reduzir tamanho de mioma muitas vezes, né? Ou não deixar que cresçam mais miomas. Pólipo não tem como, se tem que tirar, né, na maioria dos casos, e aí fazendo todo esse processo, você vai evitar que apareça novamente esse pólipo, tá? Assim como a adenomiose, reduzir os focos de adenomiose, que aí você vai garantir uma boa implantação, reduzir a predominância de andrógenos ali na SOP, reduzindo pelo, reduzindo oscilação de humor, reduzindo aí, tendo um controle melhor dessa parte hormonal ali na SOP também. Então, por isso que se você tem alguns desses diagnósticos, você está no lugar certo para melhorar a sua condição de saúde. Pensa sempre nessa frase: fertilidade é igual a saúde. E aqui é isso que nós estamos promovendo: a sua saúde para você ter mais fertilidade e conseguir engravidar agora em 2025. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchauzinho!